Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Rotinas Fiscais. Nesse projeto, eu abordo o ABC das rotinas fiscais, além de ferramentas e processos essenciais na sua jornada para se tornar um expert fiscal tributário. Ou seja, dominar as rotinas fiscais, ser um profissional de destaque e, consequentemente, ganhar mais. Eu sou a Patrícia Ferreira. E o tema de hoje é: trabalhar com as rotinas fiscais é muito difícil? É um mito ou uma verdade? Bom, vamos lá, vamos falar sobre isso. Um tema super polêmico. Então, o que são de fato as rotinas fiscais, né? Eu já te adianto que elas são muito além do que simplesmente lançar notas fiscais ou calcular impostos, né? Você já deve ter ouvido, né, alguém falar assim: nossa, como você lidar com tantos números? Ou como você lidar com os documentos, né? As pessoas acham que a nossa rotina em si é só nota fiscal, só imposto, só isso. E rotinas fiscais não é só isso, né? Já foi-se o tempo que trabalhar no departamento fiscal era só lidar com notas fiscais. Na verdade, essas atividades, né, consideradas mais manuais, vamos dizer assim, são as que menos, né, que a gente menos se dedica no dia a dia, né? No departamento fiscal em si, ainda mais hoje que está muito automatizado as informações, né? Tipo, tem outros departamentos em si que lidam com recebimento de notas fiscais, não necessariamente 100% dessa atividade está dentro do departamento fiscal, né? Em grandes empresas. Então, hoje, essas atividades mais manuais, são até consideradas de menos tempo do nosso dia a dia. Só um minutinho, gente, que a gente está transmitindo simultaneamente. Peraí, só um minutinho. E aonde que põe? Peraí, gente. A transmissão ao vivo está sendo no YouTube, tá? Então aqui eu tô compartilhando no meu celular, por isso que eu não tô com o olhar direcionado para cá, porque eu tô com a outra câmera do YouTube. Então, se você quiser ver, né, tipo olho no olho, vai lá pro YouTube, Expert Fiscal Tributário, que aí eu vou estar lá. Mas se você não se importar também, pode ficar aqui com a gente, que acompanha o conteúdo também, que vai estar acompanhando na íntegra, tá bom? Bom, vamos lá dando continuidade aqui. Então, todas as pessoas, né? Como a gente está falando, o que são as rotinas fiscais? Todas as pessoas jurídicas, quando eu falo jurídicas, empresas em si, independente se ela é prestadora de serviço, se é comércio, se é indústria, todas as pessoas jurídicas brasileiras, elas precisam lidar com inúmeras exigências legais, né? Isso a gente já sabe, né? Tipo, atualização da legislação, lidar com cadastros, que se está ativo, as obrigações acessórias, então, pagar os impostos em dia. Então, todas as empresas hoje, elas têm algumas atividades, independente se é em grande volume ou em pequeno volume, ela tem atividades ligadas a rotinas fiscais, tá? Isso todas as empresas, todas. Eu tenho uma empresa prestadora de serviço e eu tenho que lidar ali com as obrigações acessórias dela para entregar em dia, declarações, pagar os impostos. Então, independente se ela tem funcionário, se ela não tem funcionário, se ela tem movimentação, se ela não tem movimentação, tem obrigações acessórias para entregar para o governo. Pode ser muito difícil até de enxergar isso, né? Todas as atividades de uma empresa, de uma organização em si, que passam pelo departamento fiscal. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos que vai te trazer uma familiaridade. Um exemplo: tudo que a empresa comprou, tudo que ela constituiu, independente se foi compra direta, se foi um empréstimo, se foi um recebimento de brinde, tudo teve o quê? Teve uma nota fiscal. Logo, esse documento aqui, simplesinho, que isso daqui é uma DANF, as informações dele foi parar em quem? No departamento fiscal, tá? Então, compra de mercadoria para estoque ou não, venda realizada a prazo, à vista, independente da forma, é uma venda, o empréstimo realizado de um maquinário ou a compra de um maquinário, o recebimento de tudo que é recebimento de pagamento, houve um documento fiscal, né? Entre outras transações, tudo isso passa no final para o departamento fiscal. Todas essas informações passam por ele. Por quê?
Porque ele precisa entregar as obrigações acessórias. Ele precisa declarar isso para o governo que houve essas entradas e que houve essa saída, tá? Então, por mais que pareça que você não consiga enxergar isso no seu dia a dia hoje, na sua rotina, onde você atua, tem rotinas, tem atividades diariamente acontecendo, movimentações diariamente acontecendo, que está ligada, gerando informações, gerando conteúdo diário para o departamento fiscal trabalhar, tá? E o departamento fiscal é um setor da empresa responsável por fazer todas as escriturações dessas movimentações que eu comentei, e apurar os impostos, independente se o saldo da empresa é saldo credor ou saldo devedor, ela precisa fazer a apuração dos impostos. E ainda mais, independente se tem movimentação ou não tem movimentação, é necessário entregar as obrigações acessórias declarando essas informações, tá? Entretanto, os profissionais do departamento fiscal podem ir até além disso, que é o quê? Gerar benefícios fiscais. Então, hoje, o profissional do departamento fiscal, né, um profissional, um expert fiscal, ele está indo muito mais além, que é ele identificar os benefícios para a empresa, reduzindo custos, né, buscando créditos de impostos, ele ter essa visão estratégica, né, uma visão aonde que, em qual operação a empresa pode compensar os impostos, e assim ela vai ter menos efeito de caixa no mês, tá? Isso também é um papel no departamento fiscal, ter essa visão estratégica, gerar esses benefícios, tá? Então, posso dizer até que o departamento fiscal agora, ele tem essa ação até mais estratégica, né? Que é vital para a importância, é vital o quê? Para a saúde da empresa, ele identificar isso, ele ter essa visão do que simplesmente só escriturar a nota fiscal e pagar imposto, tá? Isso já, tipo assim, já virou muita coisa, tipo assim, o ABC, né? Você precisa ir muito além disso agora. Você precisa dominar essas outras atribuições essenciais no departamento fiscal. E aí existe um mito, tá? Vamos falar do mito agora. Existe um mito que o departamento fiscal é muito difícil, é muito burocrático, né? Eu posso até assim, me responsabilizo em falar isso, que existe certo mito. Quem não já ouviu isso, né? Talvez você e eu também já falamos sobre isso. Mas é diferente quando eu falo aqui sobre isso, o departamento fiscal é difícil, com profissionais do departamento fiscal. Agora, se eu falo, o departamento fiscal é muito difícil para um público voltado de compras, voltado para um público de logística. Então, eu estou falando, como eu posso dizer também, a rotina de logística é muito difícil, porque eu não estou lá, eu não sei o dia a dia. Então, eu não sou expert no campo de batalha de logística, né? Então, quando eu falo com parceiros de trabalho sobre a minha rotina de trabalho, é diferente. Agora, quando eu falo sobre, ou quando eu ouço, né, o departamento fiscal é muito difícil. Só que se você parar para ouvir, um exemplo, alguém falando sobre isso, por que essa pessoa não saiu de lá? Por que essa pessoa não mudou de profissão? Por que essa pessoa está lá correndo atrás de cumprir meta, correndo atrás de estratégias de benefícios para a empresa, para ser promovida, para ter um salário melhor, para conseguir uma posição melhor? E aí? É tão difícil assim que você não larga o osso, né? Você já parou para pensar nisso? Então, sempre quando alguém trouxer uma objeção tão forte assim que soa até com ar de impossível, você se pergunta, ou pergunta para essa pessoa, e por que você não mudou ainda? E por que você ainda está trabalhando com essa atividade que é tão difícil, que te demanda tanto, né? Ela não é a única profissão no mundo. É a mesma coisa de você falar para um médico, porque você é feliz em trabalhar tantas horas por semana, ficar fora de casa? E muitos vão dizer, eu amo essa profissão. Independente dos sacrifícios que ela traz, eu amo essa profissão. Eu faço com amor, eu gosto. Isso me traz benefícios. Eu conquistei isso através dessa profissão. Então, quando você ouvir uma objeção tão forte como essa, questione também essa pessoa. E por que você não trocou de profissão? E por que você não foi para uma outra área? E por que você ainda está nessa profissão?
Isso acontece muito quando a gente troca de empresa, né? Que a gente chega lá naquele primeiro amor pela vaga, pela empresa, e aí chega lá várias naquele horário do almoço, as pessoas trazendo a ficha, né? O histórico da empresa e falando um monte de coisa. Você fala, nossa, acabei de entrar e, tipo, estão me jogando um balde de água fria. Mas aí você começa a perguntar, quanto tempo você tem aqui? Ah, 10 anos. Quanto tempo você tem aqui? 7 anos. Quanto? 15? 20? Poxa, é tão ruim assim que você não saiu daqui? Inacreditável, né? Então tem alguma coisa de boa aqui, por isso que eu estou aqui, que eu vim extrair o melhor dessa terra, tá? Então, é engraçado isso, né? E até quando eu estava preparando esse tema dessa live, que é até tão, né, tão calorosa, porque eu sei que vão bombardear o meu Instagram falando sobre isso, que é muito difícil, que é não sei o quê, que é o que eu tô falando, é algo muito. Tem muitos, eu recebo muitos, tá? Sempre quando eu trago um tema muito assim, caloroso, assim, um tema quente desse, eu recebo várias objeções, várias de profissionais que têm 25 anos, 35 anos, e eu só leio assim e falo assim, nossa, eu imagino que você, eu, né, penso, né? Eu imagino que você se deu bem, que você conquistou seu carro, a sua casa, que você sustentou seus filhos, pagou faculdade, enfim, porque é impossível você ficar 30 anos, 40 anos com um salário horrível e trabalhando ali. Não é a única profissão do mundo, né? Então, você com certeza você desempenhou um ótimo papel e por isso que você ficou tantos anos nessa vaga. Claro que eu não escrevo para a pessoa, né? Mas eu penso. Porque eu tiro da minha experiência, da minha vivência nessa área. Se fosse tão ruim assim, tem tantas outras coisas que eu poderia fazer. Não é a única coisa do mundo, né? Ainda mais quando você se forma em contabilidade, tem tantas outras áreas que você pode atuar que assim, tipo, é uma infinidade de opções, né? E quem atua nessa área é porque tem alguma coisa que gosta, tem uma paixão, alguma coisa ali que arde o coração. Não é à toa que você trabalha 8, 12 horas por dia em algo que você detesta, né? Enfim, deixa para lá as objeções. Então, para as pessoas que não lidam diretamente com o departamento fiscal, é muito comum ter essa ideia de que os profissionais desse setor, né, do departamento fiscal, passa o dia inteiro apenas lançando notas fiscais ou calculando imposto. E não, a gente lidar com várias outras coisas, né? Como é gostoso você ser envolvida ou você, tipo, a sua atividade em si, encorpar num projeto da empresa, num segmento novo, num novo produto. Tudo isso envolve o departamento fiscal. É um novo produto, qual a tributação? É um novo segmento, qual a tributação? Existe benefício nesse estado ou não existe? Né? Então, você faz parte, né, daquela geração. Está gerando ali uma ideia que vai gerar um novo negócio, que vai gerar uma nova operação, e você é envolvida em tudo isso. Isso é muito gostoso e é muito gratificante. Depois você vê um produto no mercado circulando, nossa, mas eu fiz parte disso, né? A minha área estava ali envolvida, testei, eu validei, né? Eu dei algum embasamento, eu participei dos fóruns, né? Então, é muito além do que só, no fim, a gente lançar e apurar imposto. Outra coisa também, lidar com as rotinas fiscais tem uma função muito mais, né, que eu já até citei, estratégica, que é gerar benefícios fiscais, como eu comentei aqui também. Eu só estou reforçando para tirar as dúvidas que vocês estão tendo, tá? Então, reduzir custos, buscar créditos de impostos para compensação, né? E também ter uma visão de minimizar atividades manuais. Se tem alguma atividade manual ainda que você tem, né? Qual a possibilidade que você tem? Um pagamento? Tem alguma já interface com o site da Cefaz, com o órgão, né, federativo? Você já consegue automatizar isso? Tem alguma abertura para você fazer isso? Então, por mais que hoje as atividades existem ainda algumas atividades bem manuais, hoje em todos, né, existe um projeto da Cefaz, existe vários projetos também dos órgãos federativos que é para trazer inovação, para automatizar, para melhorar essa comunicação entre o contribuinte também. E aí que eu posso dizer também que a nossa, né, rotina em si já não é aquela rotina com pilhas e pilhas de documentações, né? Quem aqui é dessa época
que lidava com arquivo morto, né? Recebia uma notificação, uma fiscalização, tinha que ir lá para aquele quartinho poeirado, aquele quartinho que às vezes não tinha luz, cheio de sujeira, procurar notas fiscais, né? Graças a Deus a gente não está mais nessa era, já passou essa fase. Até hoje, se a gente recebe uma fiscalização, uma notificação, é tudo por meios eletrônicos, né? A gente não tem mais o fiscal em alguns estados batendo na nossa porta e querendo entrar assim de uma forma assim, inesperada, né? Não existe mais isso. Então, hoje a gente já recebe tudo eletrônico e também fornece todas as informações eletrônicas para ele, tá? E aí, entender as funções desempenhadas nas rotinas fiscais é muito importante para você compreender a sua importância, o seu papel dentro da empresa, né? Ou da empresa que você está agora, ou do próximo desafio, da próxima oportunidade que você ter. Então, é extremamente importante você conhecer da onde vêm as informações, qual o seu papel com essas informações, qual o valor agregado que você pode trazer nessas atividades, por mais que elas pareçam ser básicas, simples, mas sempre tem ali um valor agregado que você pode deixar a sua marca, né, a sua personalidade em relação ao trabalho e uma melhoria. Eu vou citar aqui algumas funções, né? Como eu estou falando de rotinas fiscais, eu vou citar aqui algumas funções principais nas rotinas fiscais, tá? E aí, se você fosse se familiarizando, comente com essa, de acordo com o que eu vou falando, tá? Deixa eu só beber uma água. Vamos lá. Recebimento e escrituração fiscal. O que é recebimento e escrituração fiscal? É a rotina de receber e escriturar todas as notas fiscais que passam pela empresa. Hoje em dia, como é eletrônico, né? Um exemplo, eu estou com uma DANF aqui, que ela foi emitida em São Paulo. O governo, né, a Cefaz de São Paulo, já tem essa informação que essa DANF foi emitida dia 20/6. Ela foi para o meu nome, tá? Que essa DANF aqui foi emitida dia 20/6. Um exemplo, se ela tivesse para o destinatário aqui o CNPJ de uma empresa, né? Então, na apuração do mês 6, esse documento deveria estar escriturado lá na apuração. E aí, se não está escriturado, né? A Cefaz de São Paulo, ela está o quê? Ela está cruzando as informações. Então, uma vez que o fornecedor emitiu essa nota fiscal, já está lá no banco de dados que você, né, tem a obrigação de escriturar essa nota fiscal dentro do mesmo mês da competência. Ainda mais quando a gente está falando São Paulo, né? Tipo, o transporte nessa operação é de 1 dia, 2 dias, menos que isso até, horas. Então, não é cabível aqui, um exemplo, um transporte de 7 dias, 8 dias, a gente não está saindo do Rio Grande do Sul para Amazonas, né? Então, na prática, essa nota fiscal tem que ser escriturada dentro do mesmo mês. Então, isso daqui é uma responsabilidade do departamento fiscal, né? Escriturar, garantir, né? Se não é ele responsável na escrituração, é ele garantir que todas as notas fiscais que foram emitidas para o CNPJ da empresa, elas tenham ciência, tenham conhecimento para ser o quê? Conferida, né? Conferir as informações se de fato os dados da informação estão corretas, se de fato ali tudo que colocou é realmente relacionado ao produto recebido na companhia, né? E garantir os lançamentos dessas notas fiscais, desses documentos dentro do mês, tanto da entrada quanto da saída, tá? Isso é uma das principais funções da rotina de um responsável nas rotinas fiscais. A emissão de notas fiscais, tem alguns profissionais que ele tem a responsabilidade da emissão das notas fiscais, sejam elas de compras, de vendas, de devolução, remessa para conserto, industrialização, brinde, enfim, né? Alguns profissionais hoje são responsáveis por essas emissões. Então, eles têm que garantir o quê? Que as emissões estão de acordo com a legislação, estão de acordo com os padrões da nota fiscal eletrônica, se existe aplicação de uma nota técnica, se existe uma atualização da legislação, ele tem que garantir que ele está de acordo com essas atualizações, que vai chegar um exemplo, 1º de setembro, que a gente tem mais uma aplicação de uma nota técnica, que não vai parar a operação, né? Ele não vai parar a empresa por
falta de conhecimento ou por falta de aplicação da legislação. Isso é uma responsabilidade do responsável do departamento fiscal. Então, ele está atualizado constantemente, acompanhando as mudanças. Quando fala assim, atualizado, nossa, mas isso é muito difícil, é muito impossível. Eu não falo assim que você tem que estar atualizado em tudo, mas se a sua responsabilidade, vamos dizer assim, é emissão de notas fiscais, então aonde você precisa acompanhar? Né? Quais são os órgãos que você precisa acompanhar sobre essas atualizações? Fecha ali no seu terreninho, né? Não é assim também, não olho mais nada porque eu só trabalho com notas fiscais. Não, mas se você garantir que você está garantindo 100% da atualização naquilo que é de sua responsabilidade, o tempo extra que você tem, né? O extra é se atualizar em outros temas, mas você não vai falhar na sua atividade do dia a dia, né? Você não vai precisar que alguém te alerte, você não vai levar um susto de parar uma fábrica, de parar a empresa no dia que entra uma nova obrigação e você não está preparado, você não correu atrás, você não foi atrás da aplicação sistêmica, enfim, não fez o teste necessário. Tem várias, né, atividades que precisam ser executadas e cumpridas antes de uma aplicação, de uma atualização, ainda mais quando a gente fala de uma atualização grande sistêmica, né? Hoje, como a gente lidar com o mundo de inovação, com o mundo sistêmico, a gente é barrado para quê? Se preparar, né? Se antecipar para essas aplicações sistêmicas. Quando antes era toda emissão manual, era só escrever, datilografar, até fluía mais. Lógico, tinha suas consequências, né? Então, quando a gente está falando no mundo sistêmico, agora é tudo online, então você tem que estar alerta em relação a isso, tá? Então, se você lidar só com emissão de notas fiscais, garanta 100% que você está acompanhando o tema relacionado à emissão de notas fiscais no portal da nota fiscal eletrônica, ou se você lidar com emissão de nota fiscal de São Paulo, do Rio de Janeiro, acompanha a Cefaz de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Acompanha a página ali, né? Se dedica 5, 10 minutos do seu dia, atualiza ali, passa o olho na página inicial para ver se não tem nenhum tema ali que te chama atenção que está relacionado à sua atividade do dia a dia, tá? Se você lidar com a apuração, então, se você lidar com a apuração dos impostos, isso é uma outra função principal das rotinas fiscais, é apurar os impostos. Então, tem profissionais que só apuram ICMS e IPI, tem profissionais que é só PIS e COFINS. Então, garanta que a atualização desse tema, né, você está 100%, você se dedica 10, 15 minutos em relação a isso. Você tem um olhar, né, mais crítico em relação a esses temas, tá? Isso é extremamente importante para você não ser surpreendido. Análise, outra informação também que parece até que passa desapercebido, é a análise dos dados cadastrais, tanto dos fornecedores quanto dos clientes, né? Você tem a informação se os fornecedores, se os clientes, eles estão de acordo, estão atualizados as informações dele, qual o KNAI dos principais fornecedores hoje que você tem em operação, qual é o ramo de atividade dos seus principais clientes, tem alguma coisa ali que você precisa melhorar? Então, você só vai criando um feeling de um olhar crítico, de um olhar de auditor, né? Aquela pessoa que bate o olho e encontra uma inconsistência. Quando você já esbarrou com um profissional assim, que quando você abre o relatório, pá, ele pega uma inconsistência, ele pega uma divergência e fala, nossa, mas o que você tem, né? Tipo assim, como que você consegue achar pelo em ovo assim tão rápido? Mas é por quê? Porque ele é o campo de batalha. Então, ele atuou, tem muitas horas no campo de batalha, nos detalhes. Então, comece a ter um olhar detalhista em relação a isso. Se você começar a construir esse olhar detalhista nas coisas que parecem, nas coisas simples, você vai construir isso, você vai cada vez mais encorpar, né? Tipo, vai criar um olhar mais crítico em relação às suas atividades, em relação às coisas do seu dia a dia. E isso só vai melhorar o seu trabalho, só vai melhorar as suas entregas, tá? Outra coisa também é auxiliar na determinação da classificação fiscal de novos produtos comercializados.
Então, você precisa também, isso é uma das funções do departamentos fiscais. Tem alguns profissionais que não lidam com isso? Tem, mas tem outros profissionais que lidam muito bem com isso e até uma atribuição, uma responsabilidade dele do dia a dia. Então, tem conhecimento da TIP atual, sabe quando que você está com PDF, né? Se você salva o seu PDF, o Excelzinho assim na sua área de trabalho, no seu C da sua máquina, você está com ele vigente, né? Ou você está com aquela versão de 2018, 2019, né? Você está ciente que teve atualização em julho, né? A sua última versão está atualizada? Se não está atualizada, você sabe onde baixar? Lá no site da Receita Federal, né? gov.br, pesquisa lá TIP, baixa uma nova TIP, esteja com as informações atualizadas, tá? Então, você precisa ter esse olharzinho, né? Para estar com as informações atualizadas também. E outra função principal é o quê? A entrega das obrigações acessórias, né? Então, você entrega um SPED, o EFD, o AGIA, enfim, todas as obrigações acessórias atreladas às suas rotinas, né? O REIMP, para quem lidar com notas fiscais de serviço, isso é uma das funções. Se hoje você não atua nisso, né, quem da sua área atua? Você pode auxiliar meio período no mês para você aprender, para você começar a se familiarizar com isso. Se você hoje buscar os principais requisitos de um profissional na área fiscal, é isso, é ter conhecimento com as obrigações acessórias. Então, por mais que hoje você não faça isso, né, quem na sua área pode te dar, você pode auxiliar, né, meio período do mês, ou uma vez por mês, o que seja, negocia isso, mas para você o quê? Conhecer, né? Para você pegar experiência, tá? É muito válido você ir atrás desse conhecimento também. Muitos profissionais têm dificuldade de ter essa visão estratégica, pois está acostumado a lidar o quê? Somente com apuração de imposto, um exemplo, como eu falei, ou está acostumado só em escriturar nota fiscal, outros até só com classificar produtos, né? Auxiliar outras áreas, tá? Mas é necessário conhecer a origem das informações. Uma vez que você sabe a origem das informações, né? Tipo assim, você tá com uma nota fiscal, tá? Por onde passou essa negociação? Por quem que passou essa negociação, né? Essa nota fiscal passou por alguém, alguém fez a conferência desses dados, dessa DANF? Conheça o fluxo, né? Tem assim, se dedique em conhecer por onde passou, porque você praticamente está no final da cadeia, né? Que escriturar a nota fiscal, apurar os impostos, está ali no finalzinho. Mas teve uma fase todinha aqui que percorreu a negociação com esse fornecedor, teve uma entrada dessa mercadoria em si, fisicamente. Então, a DANF passou na mão de alguém, passou por alguém, por quem que passou? Alguém faz algum tipo de análise em relação a isso ou não? Quem são essas pessoas? Né? Se apresente dentro da companhia, né? Conheça outras áreas, conheça outras pessoas, né? Fala que você é responsável pela escrituração daquele documento, né? Abre uma porta ali em relação a isso. Isso é muito importante, né? Então, assim, fazer o trajeto ao contrário, né? Tipo, é você voltar os steps anteriores e conhecer o fluxo é muito importante para você também. Isso também vai te trazer o quê? Vai te trazer mais experiência no campo de batalha, e quando você identificar um problema, você vai saber correr atrás lá da origem daquela informação para o erro ser corrigido na origem. Então, você não vai precisar só ficar, né? Como que posso falar? Você não vai ter a necessidade só de ficar trabalhando aquilo no reativo, né? Só no mês, só no mês. Não, você vai lá, já sabe os contatos, liga para a pessoa, entende o que aconteceu, né? Porque você já se apresentou, que você já conhece a pessoa, então você já criou um relacionamento amigável antes de algum incidente acontecer, tá? Outra coisa também, deixa eu só beber uma água. Existe assim, já parou para analisar? Você tá fazendo, você é responsável pela apuração. Quais são os produtos que mais vende? Ou os produtos que a empresa mais compra, né? Ou se for uma prestação de serviço, qual o serviço que a empresa mais presta serviço ou mais contrata serviço? Existe algum benefício fiscal em relação a isso? Já, né? Isso é uma
função, uma atribuição das rotinas fiscais. Você identificar isso, tá? Identificar as informações relevantes do departamento fiscal. Qual o comprador responsável por essa compra? Essa nota fiscal passou por alguém, passou por outras pessoas, você recebeu ela dentro do mesmo mês? Se você não recebeu ela dentro do mês, por que não recebeu? Ficou parada com alguém? É através disso que você vai melhorar o processo. Muitas vezes a pessoa nem sabe o risco que ela está trazendo para a empresa por segurar essa informação, por segurar esse documento. E aí, se você se apresenta, se você apresenta para ela o risco que ela pode estar causando, com certeza ela vai agir diferente no próximo mês ou na próxima entrada, tá? Porque muitas pessoas, eu estou há muito tempo no departamento fiscal e eu lido com perguntas assim que parece que são óbvias, mas não são, porque a pessoa ninguém se apresentou. Nunca ninguém explicou para ela o que é isso. Então, muitas vezes ela lidar com aquilo com a maior inocência, porque nunca ninguém falou nada, tá? E aí precisa de que alguém se apresentar, de alguém explicar o fluxo, explicar como funciona, para ela tomar consciência daquilo e agir diferente. Eu conheço até que trabalha comigo, que já trabalhou comigo em outros lugares, profissionais que iniciaram na empresa, antes de chegar no departamento fiscal, trabalharam no recebimento de mercadorias mesmo, trabalharam em logística ou trabalharam em compras, mas por quê? Por conhecer que aquelas informações geravam valor para o departamento fiscal e por ter um relacionamento no dia a dia com o departamento fiscal, essas pessoas hoje estão no departamento fiscal, né? Então, essas pessoas o que viram? Um valor no departamento fiscal, né? Elas entenderam e elas se viram o quê? É uma possibilidade de crescimento para mim. Poxa, nosso departamento fiscal, né, é um departamento de presença, vamos dizer assim, ou o departamento fiscal é muito importante para a empresa. Nossa, então elas foram o quê? Cada vez mais entendendo que a atividade delas em si, que parecia simples, gerava um valor para o departamento fiscal, cada vez mais elas buscaram conhecer mais, se relacionar mais com os profissionais de lá, e quando teve a oportunidade, elas se candidataram para uma vaga e hoje atuam e são profissionais excelentes no departamento fiscal, até porque eles conhecem os fluxos anteriores, eles conhecem as etapas de recebimento, então eles conhecem a dificuldade do dia a dia, eles conhecem logística, as deficiências que tem no recebimento de mercadoria, em outros turnos, e isso trouxe muito valor para o departamento fiscal. Então, são profissionais excelentes e agrega muito valor o quê? Aos demais, para apresentar o fluxo, apresentar as pessoas, a quem buscar as informações, tá? Então, eu deixo aqui como uma tarefa, como uma dica para você. Conheça as outras pessoas na cadeia da informação, né? Então, você praticamente está no fim da cadeia. Então, quais são os outros departamentos, né? Se é uma compra de um equipamento, quem foi um engenheiro, quem negociou, se apresente, né? Conheça como que funciona o fluxo. Você pegou uma nota fiscal com valor muito alto, o que é? É um projeto isso daqui? O que está acontecendo, né? Entenda o processo, né? Entenda o todo que está acontecendo na companhia. Isso faz parte do seu dia a dia também. Outra coisa, se você for além do seu dia a dia, isso já vai te trazer o quê? Vai te trazer uma visão estratégica. Por quê? Independente do porte da empresa que você está hoje, isso vai te trazer uma visão estratégica para outras oportunidades, tá? Não se sinta refém da sua posição atual, porque a sua posição atual, ela só é uma escola para você o quê? Tirar o melhor que você tem, extrair o melhor que você tem dessa terra, aprender, praticar para você poder decolar, tá? Não se sinta refém da sua posição atual, né? Como eu falei. Ou você pode ter aquele sentimento assim, que isso não é para você, ou que você não é capaz e que isso é muito difícil. Não, imagina. Ou que parece até uma sopa de letrinhas. Você já se deparou numa discussão, numa reunião ou numa mesa do café
que estão falando alguma operação, alguma coisa, e você não entende nada daquilo, né? Você já teve essa situação? Eu já passei por isso. Tenho certeza que em algum momento você também já passou por isso. Então, tenha conhecimento. Se aquele não é o melhor momento de você perguntar, chama a pessoa depois no particular, fala, queria entender melhor essa operação, você pode me explicar melhor? Ouvi um comentário assim de alto sobre isso, o que seria isso? Você pode me explicar melhor? Tá? E isso vai o quê? Vai te trazer mais informações, não fica com aquela ponto de interrogação na cabeça, vai atrás das informações, se aquelas pessoas que estavam falando não é a fonte, vai buscar quem tem essas informações para você também aprender, para você tomar conhecimento sobre isso, tá? Eu trabalhei em uma empresa no ramo químico e lá, o que aconteceu lá? Eu tive vários contatos, vários, assim, eu falo que foi a minha maior escola naquele lugar, porque era uma empresa do ramo químico eu tinha um contato assim próximo da fábrica mesmo, sabe? Então, naquela época, eu trabalhava com escrituração, né? Eu tinha que escriturar as notas fiscais de entrada. Escriturar, sim, garantir que as informações no SAP estavam corretas, os dados para apurar os impostos, né? Quem registrava a nota fiscal em si era um outro departamento. E aí, nisso, eu sempre fui muito curiosa. E aí, eu fui conhecer tudo, assim, tipo, eu ligava para as pessoas para entender. Mas que produto que é esse? Muitas vezes eu falava nada com nada, assim, as pessoas lá correndo no dia a dia e eu lá. Mas eu queria entender melhor isso. Eu observei que essa nota fiscal é o valor tal, essa quantidade, 1 tonelada. Você pode me explicar melhor aonde que vai ser aplicado isso? E foi muito interessante, porque eu fui aprendendo, então eu fui criando familiaridade com as informações que vinha nas notas fiscais. Aquilo que parece uma sopa de letrinha lá na descrição dos produtos ou serviços, né? Eu fui criando familiaridade. Então, se hoje você está aonde você está hoje, usa isso como uma escola para você aprender, sabe? Eu criei tantos contatos ali e que eles me chamavam assim, vem aqui conhecer, vem aqui saber onde que a gente aplica esse produto em tal processo. É muito gostoso, porque você olha depois, quando você está apurando ali as informações, quando você está num relatório, já aquilo se transforma diferente para você. Não é simplesmente uma planilha, não é simplesmente números. Aquilo tem um valor, aquilo tem um outro espelho por trás, né? Porque você conhece a essência daquele valor, você conhece a essência daqueles números, aquele fornecedor em si, ele é um fornecedor estratégico, você já sabe disso. Aquele produto em si é um produto essencial, né, para a produção, na linha de produção, é um produto estratégico que não pode ficar sem. Então, é diferente, tudo flui diferente, tá? Então, eu compartilhei essa experiência que eu tive aqui com você, porque foi uma experiência de grande valor na minha vida profissional. E quando eu saí de lá, e eu fui para uma outra empresa muito maior, né? Tipo, que aí era só o escritório, né, corporativo, as fábricas eram espalhadas, nem eram lá, mas eu já conhecia o dia a dia de um fluxo assim. Então, faz toda a diferença. Talvez não é o melhor lugar que você queira estar, não é a melhor posição, não é o melhor salário, mas usa isso como uma escola. Usa isso como o quê? Para você criar experiência no campo de batalha. Campo de batalha que eu falo aqui é no dia a dia mesmo, tá? Da área fiscal. E aí, quando eu fui para uma outra oportunidade muito maior, que nem eu falei aqui, que aí era outro nível de pessoas, que era só escritório corporativo. Eu entrei num projeto, fui convidada para um projeto que ia gerar apropriação de crédito de ICMS de um valor assim gigantesco. E isso me ajudou o quê? Porque eu já conhecia o fluxo, né, das informações, independente das empresas, o fluxo é muito parecido. Então, isso me trouxe experiência para agregar muito mais valor naquele projeto, para atuar muito melhor naquela posição que eu estava, tá? E mapear muito melhor as informações. Então, assim, foi uma das experiências dos lugares que eu passei, que hoje é que nem se você parar para lembrar um exemplo
do seu ensino médio, aonde você fez a primeira série, aonde você fez a segunda série, como foi a quarta série, né? Com certeza vai te trazer alguma lembrança gostosa, vai te trazer alguma fase legal, algum professor que ficou marcado, né? Nessa fase. É como eu falo dessa experiência que eu tive profissional, porque foi uma experiência que eu mais aprendi profissionalmente, que eu mais cresci profissionalmente, e aquilo gerou tanto valor profissional na minha vida que até hoje eu lido com experiências que eu passei lá naquela empresa, que hoje faz muito valor, que hoje traz muito valor para a minha posição, para a minha atuação atual, tá? Então, pratique isso, porque você vai ver como que é gritante o resultado que isso vai gerar na sua vida profissional. Outra coisa que eu quero falar aqui você pode estar se pensando assim, que eu tô falando, pode soar assim para você. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Meu dia é muito corrido. Isso não acontece comigo, Patrícia. Você tá falando em imagina que eu não consigo fazer isso. Isso pode estar passando na sua cabeça. Eu já passei por isso, eu sei como que é, tá? Muitas vezes eu tô no meu dia a dia, começa às 8 e desligo às 8 da noite. Você acha corrido? Hoje eu almocei, era quase 4 da tarde. Então, mas tem dias que você consegue. Mínimas ações por dia. Eu não tô falando para você parar o seu dia e começar a mapear o processo do zero. Não! Amanhã, quando você começar a trabalhar, já começa a trabalhar o quê? Com um olhar diferente. Tá, isso daqui. Ah, isso daqui. Se eu mandar um e-mail perguntando, fazer uma ligação, chamar no comunicador essa pessoa, pronto, você já está começando a agir diferente. Você já está, né, se posicionando diferente. Então, é uma transformação mínima por dia, tá? Não é da água para o vinho. É uma transformação mínima por dia. Se você começar a fazer isso em pequenos passos, logo, logo você já vai estar fazendo assim que você nem vai perceber, porque já vai fazer parte do seu dia a dia, já vai fluir com naturalidade, tá? Ou talvez você pode também falar assim: ah, mas eu não sou envolvida em nenhum projeto estratégico, as informações quando vêm para mim já está implantada, eu não sou envolvida em nada. E por que você não é envolvida, né? Tenta assim, se abre para novas oportunidades. Talvez você não é envolvida porque você está sempre falando que não tem tempo. Então, se você está sempre falando, né, para os quatro ventos que não tem tempo, como as pessoas não conseguem nem se aproximar de você para compartilhar alguma coisa? Porque você está sempre ocupada, você está sempre, né, soando como uma pessoa que não tem ouvidos para nada, tá? Então, começa a se observar primeiro também, a ouvir você por dentro, né? Não é você que talvez está fechando essas oportunidades. E se não é, vai atrás também, não tem problema, né? Busque as informações. Hoje, com tudo comunicador online, é você bater ali umas teclas. Oi, tudo bem? Você sabe o que é isso? E aí as pessoas já vai se abrindo, sabe? Então, vai atrás também de algumas informações, né? Isso não é nada assim proibido, né? Que você tem que fazer 100% todo dia aquela mesma coisa, né? Isso tem que partir de você. Buscar conhecimento tem que partir muito mais de você do que as outras pessoas procurar você, tá? Ou também você pode também estar se falando assim: ah, mas a empresa que eu trabalho é muito pequenininha, não tem nada disso, não tem projeto novo, não tem área de logística, não tem recebimento, eu faço de tudo. Eu já trabalhei numa empresa que eu fazia de tudo, limpava o chão, fazia café, emitia nota fiscal, preparava preparava as viagens do transporte do outro dia. Sim, gente, fazia de tudo. E eu aprendi muito também, muito, 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 muito. Usei também aquela experiência como uma escola para aprender tudo. E aí, quando aquilo não fazia mais sentido para mim, que eu já sabia de tudo, já dominava tudo, já tipo todo dia estava fazendo a mesma coisa que tipo já não tinha mais porque a empresa era extremamente pequena, eu parti para um novo desafio. Então, você não fica no ensino fundamental o resto da vida. Você também não fica na faculdade o resto da vida. Você faz uma graduação de contabilidade, 4 anos. E 4 anos acabou. Tchau, foi legal a faculdade, foi legal, professor legal, amigo legal, mas acabou. O ciclo se encerra. Tchau, tchau e bem-se, bora para o próximo.
Então, é isso que você tem que encarar também na vida. Se você não tá aprendendo mais nada de novo, se aquilo não tem mais aonde você, né, tipo, crescer, não tem aonde mais você absorver alguma coisa diferente, e aí? Você vai ficar nisso até se aposentar? Né? A vida é tão curta, cheia de tantas oportunidades, que não faz sentido, né? A gente fica lá no ensino fundamental o resto da vida, tá? Então, começa um pouco a avaliar esses pontos. Outra coisa, usa sempre, né? Foca sempre no benefício, aonde você tá, o que você tá fazendo, tire o maior benefício que você pode tirar. Pode ser a coisa mais simples, a coisa, né, mais tem valor que você acha que não tem valor, mas aprenda, pratique, se errar, corrija os erros e faça melhor da próxima vez. Mas use esse momento para aprender, para praticar, tá? Porque é a melhor escola que você tem, é onde você está hoje, tá? A fase atual tem que ser a sua escola. E a partir do momento que não estiver aprendendo mais nada, é sinal que chegou a hora de partir para uma próxima fase, partir para uma próxima escola, né? Assim a gente fez ensino fundamental, ensino médio, faculdade, especialização, MBA, enfim, são fases, né? A gente não fica o resto da vida na primeira escola, tá? Então encare tudo como uma fase. E gente, isso tem muito valor, assim, muito valor mesmo. A vida é uma escola e temos que estar sempre aprendendo algo novo. Senão, vamos ficar estacionados, aplaudindo os outros passando, né? Os outros passando na nossa frente, decolando, e a gente vai estar lá estacionado, tá? Então, não esteja estacionado mais, por favor, né? Tô te dando um chacoalhão virtual. Saia do lugar, se mova, tá? E se você ainda está aprendendo, pratique bastante. Se errar, não tem problema, corrija o seu erro, faça melhor da próxima vez, pratique para você terminar essa escola aí com diploma e partir para a próxima. O melhor momento, né? Talvez você possa perguntar assim, Patrícia, qual o melhor momento, né? Para mim me dedicar com tudo isso que você falou. Qual que é a melhor fase? O melhor momento é o agora. A melhor fase é agora, onde você está hoje, o que você está fazendo hoje. É através do pouco e do simples, do básico que você pode melhorar. Às vezes melhorar é só um filtro na planilha de Excel que você está fazendo, ou é só configurar as letras todas no mesmo, né? Configurar letras, deixar as coisas mais visível, com uma qualidade melhor. Mas o melhor momento é o agora, é o hoje, tá? Então não espere o ano que vem ou uma próxima empresa que você tiver. Não espere por isso. Melhore o hoje, o agora, o que você tem nas mãos, tá? E foca, né, nas atividades comuns do dia a dia. Não procura nada, né, no exorbitante. Foca no que você tem ali no básico, tá? E é isso que vai gerar grandes oportunidades para você amanhã. É no seu básico, é no seu simples, né? É naquilo que você domina, que vai te trazer maior sucesso, que vai te abrir portas maiores, tá? Naquilo mesmo que você sabe fazer de melhor. Não me incomoda, nem de jeito nenhum, né? Como eu comentei aqui, que muitas pessoas vão me procurar e vai me bombardear, né? Falando que é muito difícil trabalhar na área fiscal e blá, 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 blá. Enfim, não me incomoda ouvir isso, porque eu sou um exemplo de uma profissional que atua nessa área e se eu estou aonde eu estou, se eu conquistei tudo que eu conquistei e se eu estou tendo uma visão mais estratégica ainda para ir além, é porque algo foi diferente, né? É porque tenho uma gama de oportunidade aqui. Então, e se é muito difícil, como muitas pessoas falam, aí eu me olho assim e falo, uau, então eu superei muito difícil, né? Então, você não acha? Se as pessoas viram para você e falam assim, nossa, é muito difícil trabalhar na área fiscal, olha para você, então você é uma superação, porque olha onde você está hoje, tá? Então, encara isso como um troféuzinho, assim, uau, tipo, ganhei um troféu, então é muito difícil para você, mas para mim, eu tô aqui. Eu tô tendo o que eu tô conquistando aqui, então eu tô me superando. Então eu superei os seus medos, superei
os seus mitos e tô aqui como um profissional de sucesso, tá? Então, eu não me incomodo de ouvir isso. Ao contrário, eu fico muito feliz. Porque se outras pessoas estão tendo essa impressão e eu tô aqui aonde eu tô, é sinal que eu superei tudo isso, tá? E aí eu tenho certeza que você também. Se você está começando nessa área, encare como uma superação. É uma conquista diária, tá? É não fácil? Nada é fácil, gente. Nem limpar a casa é fácil, né? Lá vender coco na praia é fácil? Não é ficar lá no sol o dia inteiro. Tenho certeza que não é. Você aguenta andar 5 quilômetros por dia, 10 quilômetros por dia, com peso, empurrando carrinho, andando na areia, né? Sol, chuva. Não é fácil, parece que é tão simples, né? Tão fácil, mas não é fácil. Então, nada nessa vida é fácil. Vai do quê? Do ponto de vista de cada um, né? Aquilo que arde dentro do seu coração, se aquilo faz sentido para você. Então, é cada um. Considerar que a atual posição é sempre uma oportunidade, né? Como se fosse, como eu falei, como se fosse o seu ensino médio, né? Considere como uma oportunidade para aprender. Terminou o ciclo, fecha e parte para a próxima fase. Comece identificando de onde, né? Aonde você pode crescer, qual que é o próximo passo, tá? E se prepare para isso. É algo que você precisa fazer, é algo que você precisa identificar. Como eu citei, eu sou um exemplo disso e fez uma enorme diferença na minha vida, tá bom? E para finalizar, que eu já falei muito, tinha muita coisa aqui para me falar ainda, mas vamos finalizar que já tá tarde. Coloque em prática essas dicas que eu comentei aqui. E se tiver alguma dúvida sobre esse tema, se quiser compartilhar a sua experiência, alguma transformação, alguma coisa, pequenas ações que você vai fazer a partir de amanhã, a partir do momento que você ouviu essa live, pode comentar aqui ou pode me mandar um comentário, uma mensagem direta. Eu vou ler a sua mensagem com o maior prazer. Tá bom? Então compartilhe a sua experiência comigo e até logo, te espero no nosso próximo encontro e um super abraço para você e até logo.